De acordo com o relator da história, primeiro a mulher foi vista descendo o boqueirão por volta do pôr do sol, e estava a banhar nas águas de uma cascata ou cachoeira, nas proximidades do antigo povoado. Durante uma caminhada no local, um camponês descobriu que alguém estava morando ali, dentro de uma espécie de caverna. Havia restos de comida espalhados pelo chão, uma cama improvisada e algumas peças de roupas femininas. Dias depois, coisas estranhas passaram a ocorrer e ser notadas por outros moradores, e foram ficando piores, até a noite em que o primeiro ataque de um lobisomem aconteceu. Agora vamos para mais um relato de arrepiar. Contos e sustos. O meu nome é Daniel, moro no município de Triunfo, no sertão de Pernambuco. Como não poderia deixar de ser, este nome não é o meu nome verdadeiro, por motivo pessoal. Hoje eu estou com 58 anos, e vou fazer um relato de um acontecimento nada comum que eu ouvi do meu pai. Quando ele me contou essa história, nós ainda morávamos na roça, em um pequeno povoado de poucas casas, nas proximidades de uma cascata. Nesse tempo, eu ainda era um garoto. Mas lembro bem como se fosse hoje, e quero dizer que o que eu ouvi é capaz de provocar medo em qualquer pessoa, mesmo que ela seja de muita coragem. Para vocês terem uma ideia, o meu pai falou que ele tinha 26 anos quando vivenciou esse acontecimento, e de tão inacreditável que parecia, ele não tinha mais coragem de andar durante a noite. Segundo o que meu pai me contou, a história começa numa tarde de domingo, quando ele saiu para ver se via alguma caça na mata ao redor do povoado. Depois de andar muito pelo mato fechado, ele sentiu um certo enfado e resolveu ir até a cascata tomar um banho, para relaxar um pouco e depois voltar para casa. Mas ele ficou a uma certa distância da queda da água, e ficou ali por algum tempo, enquanto o sol já se escondia. De onde estava, no momento em que já saía da água, ele viu uma mulher descendo vagarosamente o barranco, e se dirigindo para a queda da água. Aquela mulher era estranha, e parecia uma maltrapilha. Não era uma das mulheres que moravam no povoado, pois lá todo mundo se conhecia. Desconfiado, o meu pai se escondeu atrás de uma pedra grande, e ficou a observar atentamente aquela mulher que parecia tão esquisita. Até naquele momento, nada incomum tinha acontecido ainda, mas o que os olhos dele viram a seguir, era inacreditável que um ser humano fosse capaz de fazer. Inesperadamente, ela se abaixou e pousou as mãos sobre uma pedra, e deu um salto violento de uma distância espantosa, que talvez nenhum felino fosse capaz de saltar daquele jeito. Para aquela mulher que parecia tão frágil e maltrapilha ao descer o boqueirão, aquilo era simplesmente extraordinário, se não terrível e assustador. E a coisa não parou por aí. Ao entrar debaixo da cascata, ela se esticou abrindo os braços, e um uivo de lobo ecoou por todo o boqueirão. O susto foi terrível, e escorregando algumas vezes na tentativa de subir correndo o mais rápido possível, o meu pai ainda olhou em direção da mulher, e percebeu que ela já o tinha visto, e estava vindo atrás dele numa carreira fora do comum. Felizmente ele conseguiu subir, e ao que parecia, ela tinha desistido. O meu pai falou que ainda ouviu outro uivo dentro do boqueirão, e continuou correndo desesperadamente até em casa. Na manhã seguinte, ainda muito receoso, ele foi até o boqueirão ter a certeza se aquilo que tinha visto era mesmo verdade. Para ele, só podia ser algo do sobrenatural, e talvez só tivesse acontecido aquela vez. Talvez aquela mulher nem existisse. Ele desceu o barranco pelo mesmo lugar que a mulher tinha descido, e andando um pouco mais, viu que tinha uma escavação na parede do barranco, uma espécie de caverna. Olhando ao fundo, não conseguiu ver tudo, pois a escavação era extensa,
e era muito escuro lá dentro. Temendo que fosse visto, ele se arriscou a entrar e acendeu um isqueiro. Lá dentro, já bem no final da escavação, ele viu uma cama improvisada, restos de comida espalhados pelo chão, e algumas peças de roupas femininas. O meu pai falou que ficou espantado com o que acabava de descobrir. Aquela mulher realmente não era do povoado, e morava dentro daquela escavação. Mas havia aí uma questão. Quem tinha feito aquela caverna? E desde quando aquela mulher já morava ali? Foi então que ele percebeu uns riscos na parede, e aproximando bem o isqueiro, viu que aquilo tinha sido feito por um tipo de objeto cortante. Mas eram 5 riscos paralelos perfeitos, começando de cima para baixo. O meu pai já sabia o que podia fazer aquilo, e como se aquele uivo estivesse ressoando na sua memória, ele saiu correndo da caverna, levando uma das peças de roupa que tinha encontrado. Ele disse que queria ter uma prova do que tinha visto, quando contasse para as pessoas, caso não acreditassem nele. O fato é que realmente não acreditaram mesmo. Algumas pessoas chegaram a perguntar se ele estava bem da cabeça, se não estava ficando operado do juízo. Então, já que não estavam acreditando na história, o meu pai desistiu de alertar as pessoas sobre aquelas coisas no boqueirão. Se passou mais um dia, e de repente surgiu no povoado uma conversa muito suspeita. Segundo o que se contava, um rapaz estava andando na estrada, por volta do meio-dia, quando se deparou com uma mulher descalça, toda maltrapilha, que o encarou demoradamente, e fez um gesto assustador com a boca e os olhos. Ele falou que além de ver as presas anormais da mulher, percebeu também que nos punhos dela haviam pelos, e que eram muitos, e também acima dos tornozelos. Num movimento violento, ela tentou agarrá-lo pelo braço, mas ele se esquivou e conseguiu se afastar dela. O rapaz se apavorou com o que viu, mas se manteve calmo, apesar de não conseguir esconder o medo daquela mulher que continuou na estrada, até desaparecer repentinamente. Quando ele olhou para trás, já não viu mais nada. Mas o meu pai disse que não parou por aí. Uma noite, já pelas alturas da madrugada, algumas pessoas ouviram gritos na estrada, e parecia que alguém estava sendo perseguido por alguma coisa. Em seguida, alguns cachorros passaram latindo em direção da estrada que levava até o boqueirão. Segundo o que o meu pai contou, parecia que aquela mulher, ou seja lá o que fosse, começava a intensificar seus ataques no povoado. Algumas pessoas já passavam a acreditar no que ele tinha dito, e perguntaram se ele queria descer de novo até a caverna. Foi por volta de 10 da manhã, quando meu pai e mais 3 homens desceram o boqueirão e entraram na caverna. Logo na entrada, um fedor horrível invadiu suas narinas, mas eles entraram mesmo sentindo todo aquele mau cheiro. No fundo da caverna, iluminado por tochas, eles viram uma carcaça de cachorro, coberta por muitos vermes da terra. Então, mostrando os riscos que tinha descoberto, o meu pai falou para os outros que não tinha dúvida nenhuma de que corriam risco de vida. Aquilo era lobisomem. De repente, eles ouviram um barulho na entrada da caverna. Sem demorar, eles correram para sair, mas uma sombra se projetou da entrada até próximo de seus pés. Parada e observando os 4, aquela figura se mantinha na entrada, onde o clarão do sol atrás dela impedia que vissem seu rosto. Era ela. Sem saber o que fazer, o meu pai gaguejou, e tentou encorajar os outros a seguirem em frente. Inesperadamente, para surpresa de todos, a mulher soltou um grito que mais parecia de pavor, e desapareceu da entrada da caverna. Quando chegaram fora, não viram sequer um vestígio dela. Então, para tentar acabar com tudo aquilo, eles voltaram depois e explodiram a caverna naquele mesmo dia.
Mas o meu pai falou que esse foi o maior erro deles. Quando anoiteceu, ao nascer da lua cheia, alguns moradores mais próximos ouviram os uivos de um lobisomem, lá pelas bandas do Boqueirão. Assustados, os que ouviram trancaram as portas de suas casas, e ficaram com as luzes apagadas. Minutos depois, aquela coisa assustadora passou correndo na estrada. Ninguém sabia como chamar aquela criatura, mas chamavam apenas de mulher lobisomem. No final do povoado, entre gritos e uivos, o meu pai falou que aquela coisa mostrou sua verdadeira fúria bestial. Em um ataque terrível que durou muitos minutos, pelo barulho dos cachorros e dos gritos de algumas pessoas, a fera fez o que todos acharam que foi uma vingança, puramente uma vingança, pela destruição de sua morada. O terror recaiu naquele povoado naquela noite de lua cheia, que se tornou palco de um verdadeiro horror. Ao amanhecer, as pessoas do local tiveram que enfrentar o que nunca imaginavam, entre pavor e emoção. Em meio aos animais atacados mortalmente, incluindo cabras, porcos e os próprios cachorros que enfrentaram a criatura até não resistirem mais, se encontrava o corpo daquela mulher, já sem vida e com muitos ferimentos profundos. O meu pai falou que não sabe se a história acabava ali, pelo fato de ninguém saber de onde era aquela mulher, que resolveu morar sozinha em uma caverna e que virava naquela coisa tão diabólica. Para a maioria no povoado, o que aconteceu foi um livramento para a paz reinar novamente. Mas para uma pequena minoria, mesmo sabendo o que a criatura tinha feito, aquela estranha não passava de uma vítima da maldição do lobisomem. O próximo desafio, agora, era encontrar seus parentes. Até o nosso próximo relato.